As famílias devem ter um contato, um relacionamento com Jesus. Mas alguém pode se perguntar: quais são os critérios, quais são os parâmetros, quais são as recomendações que devem se dar no relacionamento familiar com a pessoa de Jesus? Jesus, ele é um Deus pessoal. Portanto, faz todo o sentido estudarmos sobre como os membros da família devem se relacionar com Jesus. Além disso, vamos tratar também de alguns subsídios muito interessantes para fecharmos esse trimestre da Escola Bíblica Dominical. Portanto, convido você para participar dessa aula conosco. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Vamos falar um pouquinho hoje das lições bíblicas adulto da CPAD e, desde já informo que os slides que eu vou utilizar com os subsídios aqui apresentados estão disponíveis. O link consta na descrição desta aula, bem como também existe um QR Code, se você estiver acompanhando via vídeo, que consta também a possibilidade de você acessar os materiais. Portanto, todo o material disponível, formato PDF e PowerPoint, para que você possa fazer o uso em sua igreja, em sua congregação, à vontade. Bem, vamos agora para a nossa lição bíblica em específico, já que hoje vamos fazer o fechamento desse trimestre. Lição 13 das lições bíblicas da CPAD, que tem como título A Amizade de Jesus com uma Família de Betânia. O texto áureo consta em João capítulo 11, versículo 5, diz o seguinte: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Verdade prática diz o seguinte: dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Na nossa introdução, temos uma reflexão muito interessante. É que um dos bens mais preciosos que podemos ter em nossa vida são os relacionamentos, a interação com as pessoas, bem como também a interação com o próprio Deus, um relacionamento de amizade, um relacionamento de companheirismo. E isso talvez possa ser um ponto, entre aspas, polêmico para alguns, porque não entendem Jesus ou não observam Deus como também um amigo. Enxergam Deus, Jesus, como um Senhor a qual você deve servir, obviamente, não estou dizendo que não é para fazer isso, mas que você não tem um relacionamento amoroso, de carinho, com cuidado, zelo. Ou seja, você se aproximar de Deus e Deus também se aproximar de você. Ou seja, pessoalmente. Não é um Deus distante, não é um Deus alheio às questões que são pertinentes e importantes para você. E a gente vai estudar isso com base em um fato ocorrido, descrito na Bíblia, a respeito de uma família da cidade de Betânia. Só que antes de falarmos dessa questão, que é uma conotação muito espiritual, vamos dizer assim, eu quero trazer aqui um subsídio. Eu vou trazer 2 subsídios, já quero começar trabalhando com eles, porque eles são pontos que não tratam em específico as questões da lição bíblica, mas tem tudo a ver com essa lição e com o que vimos ao longo do trimestre. Então, se você é professor principalmente, recomendo que você se atente fortemente a isso. O que eu vou falar aqui no primeiro subsídio, que são quais as disciplinas da família cristã, estão alicerçados nesse livro que você está vendo a capa, se estiver acompanhando via vídeo, de Kent e Barbara Hughes. Bem, eles apresentam, digamos, 3 pilares dessa disciplina da família cristã. A primeira delas é formando uma família, a segunda, a espiritualidade e a terceira, a vida cotidiana. Eu vou fazer uma ênfase em alguns pontos que são apresentados nesse terceiro pilar, nesse terceiro fundamento, que é a vida cotidiana. Porque a lição bíblica tem um enfoque na questão da interação, de relacionamento, e com uma conotação muito mais espiritual. E eu quero falar aqui uma dimensão que não é tão espiritual, mas que tem total, vamos dizer, resultado das escolhas espirituais que nós fazemos. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão da vida cotidiana. A primeira questão que eu quero levantar é que alguém pode se discutir e dizer o seguinte: mas isso aí não tem nada a ver com a lição bíblica, isso aí não tem nada a ver com a Bíblia, isso não tem nada a ver com Deus, isso não tem nada a ver com as questões pertinentes e talvez mais importantes da família. E aí você se engana, porque a família leva em conta esses aspectos da nossa vida cotidiana. Inclusive, boa parte do nosso tempo é exatamente gasto nisso. É só você observar o que você faz durante o seu dia. Observe, pega uma agenda, anota e você vai perceber que essa vida cotidiana é o que você faz na maior parte do tempo.
E aí sim, a gente tem que ter uma visão de reino, uma visão de mundo espiritual para isso também. Mas nós não podemos desprezar que existem escolhas que a Bíblia não fala de forma clara, direta, enfática a respeito. E a gente vai ter que refletir sobre isso e talvez fazer nossas próprias escolhas como família. Diz um texto em 1 Coríntios, capítulo 10, 31, o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, as nossas escolhas da vida cotidiana devem sim buscar a glória de Deus. No segundo item que eu queria apresentar aqui é que, além da ênfase desse relacionamento com Deus, com Jesus, devemos fazer escolhas que vão repercutir para a glória do Senhor. E aí vamos apresentar algumas dessas disciplinas a serem praticadas, a serem perseguidas. Já quero fazer um rápido disclaimer. Isso aqui não é uma regra, não é uma receita de bolo. São possibilidades, são coisas que você pode vislumbrar, talvez eventualmente você aplicar em sua família, em conversando com ela inclusive. Então, isso aqui não é para você fazer tudo e dividir o bolo de igual forma entre as possibilidades. Você vai poder fazer a escolha do que você achar que faz mais sentido. Mas as práticas, essas indicações, elas servem bastante, elas servem como um ponto de partida muito interessante. Evita talvez muito dor de cabeça, inclusive. A primeira delas é a prática da leitura. Alguém vai dizer, poxa, uma prática na família que envolva a leitura? Isso mesmo. Temos aí uma série de benefícios, obviamente, que estão vinculados a você fazer a leitura. Você e sua família, ou seja, filhos, esposa, se você for marido e assim por diante. Primeiro é o efeito cognitivo. Você vai estar melhorando o seu cérebro, basicamente é isso. Outra questão é que você vai aprender os conteúdos daqueles materiais que você está lendo. Você está lendo sobre o quê? Sobre informática? Está aprendendo sobre informática. Está estudando sobre culinária? Está aprendendo sobre culinária. Então, qualquer ramo que você estiver estudando, economia, vai estar aprendendo sobre economia. Então, você vai estar vislumbrando novos conhecimentos e também tendo um efeito de, digamos, de treinamento do cérebro. Então, isso é algo positivo. Mas alguém pode questionar a viabilidade disso, e eu compreendo totalmente. Como assim a viabilidade disso? É você ter acesso ao livro, é você ter acesso aos materiais, porque isso custa dinheiro. E, a depender do orçamento da família, não tem dinheiro para livro, não tem orçamento lá, rúbrica lá, vamos investir tantos reais por mês ou no ano em livros. Talvez não vai existir isso no seu orçamento. E compreendo, não estou dizendo que é para você tirar de outra coisa, mas a questão é, será que não existem caminhos alternativos, gratuitos, baratos, que você pode ter acesso? E existem hoje em diversas cidades pelo Brasil, principalmente, né? Que são as bibliotecas. Até pequenas cidades do interior existem bibliotecas municipais. Ou seja, você pode se dirigir à biblioteca, ter que se deslocar, né? E você vai ter acesso aos materiais, vai ter acesso aos livros. E aí tem uma infinidade de livros lá, ou não tantos, mas vai ter algumas possibilidades. Você vê aquilo que faz mais sentido para o seu interesse, né? O seu entretenimento, inclusive. Então, é uma possibilidade. Outra possibilidade são as próprias escolas e universidades, principalmente se for um jovem. Então, se você que é pai e mãe, está acompanhando essa lição bíblica, porque é de adultos, você pode instigar os seus filhos a usarem a biblioteca da escola. Em tempo livre, quando não tem uma aula de um professor que faltou, ou no contraturno. Então, existem várias possibilidades. E os livros estão lá disponíveis, que vão agregar conhecimento, até mesmo uma formação profissional para aquele jovem, para aquela criança. Então, são possibilidades. Outra é se você, da mesma forma que está tendo acesso a essa aula via YouTube ou nas plataformas de podcast, sinal que você tem internet. Tendo internet, existem vários livros que já estão em domínio público, que você pode ter acesso. Existem pessoas que apresentam caminhos de pirataria alternativos, o que, obviamente, eu não recomendo, inclusive não é legal isso, é criminoso. Então, não estou orientando você a fazer busca de materiais dessa forma. Inclusive, alguns cristãos por aí, ou se dizem cristãos, né, pegam materiais no formato de PDF, das lições bíblicas, inclusive, ou seja, não paga os royalties devidos à editora, aos autores, ou seja, a quem é de direito isso. Então, perceba que isso é um problema. Não só porque você está infringindo a legislação local, brasileira principalmente, bem como também você está prejudicando quem trabalhou por aquilo. Então, não recomendo nenhum tipo de meio ilícito, ilegal para acessar os materiais. Não vá nesse caminho. Procure as maneiras, os caminhos adequados. E existem, inclusive, maneiras virtuais mais baratas que você pode adquirir livros também, que são as plataformas como a Amazon e outras empresas que fornecem livros digitais
que são um pouco mais baratos, né, do que a versão impressa, tá certo? Mas lembrando que você está com o livro na nuvem, né? O livro não está na sua mão, não está na sua casa, não tá na biblioteca, como tem aqui alguns, né? Então tem esse fator limitador. Um outro elemento que você pode considerar a sua família a empregar, a pensar, é a arte, ou as artes, né? Porque são várias possibilidades, e a música. E alguns podem também dizer que a música também é arte, né? E não deixa de ser. Vários efeitos positivos são em você considerar isso. Criança, principalmente, criança tem um instinto, né, para querer fazer arte, né, desenhar, pintar. Então, incentive isso, porque é algo interessante. Talvez até, inclusive, dar caminhos, ou o meu filho pergunta, pai, o que é que eu desenho o quê? Eu digo, ó, desenho tal coisa, desenho um personagem, desenho Sansão, desenha um personagem bíblico, ele deu uma história. Ou seja, ele está tendo uma interação. Perceba que está desenhando, está praticando arte e está vendo lições bíblicas e está fazendo desenho num contexto, Davi contra Golias, por exemplo. Então perceba que existe um aprendizado, inclusive, nisso. A mesma coisa se aplica às músicas. Diversas músicas, inclusive infantis, ensinam a respeito de valores do reino. E ao observar o livro de referência, pode até ser um ponto relativamente polêmico, ele fala a respeito de música clássica, ele fala de músicas que são ditas não cristãs. Quando digo não cristãs, não gospel, né? Porque a música pode ter valores cristãos, por mais que os compositores ou os cantores não sejam cristãos. Então, na visão dos autores, eles mencionam, olha, essa divisão aí de gospel e não gospel, em outras palavras, não faz muito sentido. O que importa são os valores, o que é apresentado, o que é ensinado. Então, eu sou muito alinhado exatamente com esse pensamento, tá certo? A música, só porque tem o nome Deus ou Jesus apresentado, não quer dizer que a música é boa. A música pode ser, inclusive, ruim. Eu não estou nem falando de estilo musical, que aí a gente vai deixar para quando tiver lições específicas sobre essa questão. Então, perceba que existem vários fatores interessantes dentro do ambiente musical. Você pode ouvir junto com sua família. Você pode, inclusive, aprender uma língua. Você pode ouvir em inglês, espanhol, em italiano, em japonês, por que não? Você vai estar aprendendo um outro idioma com a música. Perceba que existe um efeito muito legal nisso. Bem como também você pode ser um produtor, você pode ser o instrumentista, você pode ter a capacidade de tocar algum instrumento, uma guitarra, uma bateria, um violão, por que não? Então é uma coisa que você pode fazer, ou até mesmo seus filhos fazerem, sua família, praticar. Então, são inúmeras as possibilidades. É só observar a própria Assembleia de Deus, vamos dizer, a construção histórica que ela tem de bandas, né, de grupos musicais muito legais, muito interessantes. Música clássica, vamos dizer assim, né? Música, os hinários da harpa tocado com aquela banda em altíssimo nível. Várias assembleias do Brasil afora têm isso. Então, são possibilidades, coisas que as famílias podem implementar. Outra questão muito interessante e alinhado ao nosso contexto como sociedade é a cultura do cinema. Não quer dizer que você deva assistir, né, todo dia, toda semana, não estou querendo dizer isso, mas considere sim que existem muitos materiais positivos, salutares, a serem acrescentados na sua família, inclusive para você fazer discussões. Podem ser conteúdos considerados, vamos dizer, bíblicos, bem como também aquilo que não é bíblico, mas que tem conceitos, verdades, princípios importantes. Documentários, vida real, né? Aqueles documentários apresentando a história de uma pessoa, os seus altos e baixos. A gente pode extrair elementos importantes daquilo ali. Então isso é uma possibilidade. Também pode ser usado com alguns desses documentários como crescimento profissional, você aprender novas questões. E pode também servir como crescimento espiritual. Você pode estar tendo uma visão, uma ênfase daquilo que você leu na Bíblia, daquilo que você estudou, outras possibilidades. Também serve como entretenimento, ou seja, passar o tempo mesmo. Então, é também uma possibilidade. É só termos critério. Então, a questão é, verifica a classificação etária, vê se faz sentido, vê se contribui. Então, basicamente é isso. Também serve para aprendermos aqui coisas que são importantes para a nossa sociedade. Perceba que ao longo da história tivemos sérios problemas como sociedade, em vários países do mundo afora. Será que não faz sentido você assistir, por exemplo, um filme chamado A Lista de Schindler e você compreender um acontecimento histórico que foi muito importante e triste, inclusive na realidade nossa, né, na história da sociedade moderna principalmente?
Então, esse é um filme que não é um filme cristão, mas tem princípios. Estou só mencionando um dos filmes, né, que você poderia eventualmente considerar. Existem também diversas plataformas de streaming que oferecem isso. Há um tempo atrás só tínhamos a TV, né, a TV aberta ou TV fechada, e você era refém relativamente daquela programação. Tinha que estar naquele horário, naquele local para assistir o filme ou aquele documentário. Agora não, você tem várias plataformas de streaming. Você pode assinar alguma delas, né? Para não ter que assinar todas, que o custo fica exorbitante, fica mais caro do que a antiga TV por assinatura. Escolhe uma. Não vou querer dizer uma específica, mas perceba que praticamente qualquer uma delas vai ter um catálogo amplo, um catálogo que vai ter bons materiais e materiais ruins, normal. Então foca naquilo que é bom. Escolhe a plataforma, verifica o catálogo, olha o que faz sentido para conteúdo adulto, conteúdo jovem, conteúdo infantil. E aí você poder ter um discernimento, um acompanhamento do que a sua família acompanha nisso. Inclusive, é um ponto de contato para evangelizar pessoas, porque você pode chegar numa conversa usando dos elementos daquilo que está sendo discutido em sociedade, que são pontos até positivos em alguns momentos, e você pode, a partir disso, apresentar uma visão do reino, uma perspectiva bíblica, uma crítica que é apresentada no filme, no material, no documentário, que tem amparo bíblico. Então, ou seja, abre muitas possibilidades quando você trabalha com isso, dentro da sua família e fora dela também. Animais de estimação. E aqui eu não estou querendo dizer que todo mundo vai ter que ter um animal de estimação, até porque eu não tenho, né? Então, eu não vou dizer que é para ter um animal de estimação, e aí porque está dizendo aqui. Mas é uma possibilidade. E eu não, por mais que eu não tenha, eu reconheço que existem benefícios interessantes quanto a ter um animal de estimação. Primeiro que vai fazer com que a família, principalmente crianças, jovens, eles vão ter princípios de cuidado, de zelo, responsabilidade, porque o animal tem que se alimentar, tem que tomar um banho, tem que tomar conta da higiene dele. Ou seja, você vai estar treinando, de certa forma, aquele jovem, aquela criança, para eventualmente, se ele tiver até um filho mais adiante, ele ter um pouco mais de senso de responsabilidade, porque ele cuidou de um animal na sua adolescência, na sua infância. Então perceba que tem esse fator. Gera também afeição, né, um carinho, um cuidado, um zelo, né, com aquele animal, seja um cachorro, um gato ou qualquer outro. Traz momentos de alegria, né? É só você eventualmente ver alguns vídeos até engraçados, né, de comportamentos de gato, de cachorro. Então tem momentos até de alegria, de satisfação ver aquilo. Ensina também sobre a finitude da vida. Isso é interessante, porque eu já tive pássaro de estimação, né? E o pássaro morreu. E aí eu fiquei triste, chorei, né? Eu era jovem, chorei bastante, porque era o pássaro, era o meu pássaro, vamos dizer assim, né? Então eu tinha um carinho com ele e tal, gerei a afeição e ele morreu. E a pessoa percebe isso, né? Vai ao longo da vida, as pessoas importantes vão morrer. Lógico, eu não estou querendo comparar um animal com uma pessoa, longe disso. Mas a pessoa aprende sim sobre a finitude da vida. Percebe isso no animal. É uma certa preparação para aquilo que aquela criança, aquela pessoa vai viver, né? O jovem vai viver ao longo da sua vida. Provavelmente, né? Digamos, ao ciclo natural. As pessoas mais velhas da família vão morrendo e ele vai, que é um dos mais novos, vai ver isso acontecendo. Traz também alguns inconvenientes, lógico, né? Ter animal, que é o quê? Bagunceiro, barulhento, são exigentes em alguns momentos, né? Então tem também pontos negativos, o que é um ponto positivo na perspectiva de você ter algo a pensar, a fazer dentro da família, né? Junto com os animais. Mas já de antemão, não quer dizer que o animal é exatamente um membro da família. Primeira coisa, né? Já é bem claro. Então, um ponto polêmico para alguns hoje em dia. Os animais não são filhos, certo? Os animais não são filhos. Só para deixar isso claro, tá certo? Eles podem receber carinho, você pode amar eles, cuidar deles, não tem problema. Mas toma cuidado, que amor é esse? Que tipo de cuidado é esse? E o que é que ele representa para você? Ele não é e não deve ocupar o lugar de uma pessoa, de um filho. É diferente, tá certo? Então, isso é um problema que também na nossa sociedade, infelizmente, estamos passando. Bem, esportes. Esportes têm várias vantagens de ser eventualmente considerado em sua família. Eu poderia começar pelo terceiro ponto que eu apresento aqui, poderia ser até o primeiro, porque faz bem à saúde. Você tem que cuidar bem do seu corpo, eu tenho que cuidar bem do meu corpo, então o esporte tem essa vantagem. Ajuda o desenvolvimento físico, ajuda o desenvolvimento cognitivo, o cérebro, aprende a trabalhar em equipe, principalmente pessoas que são muito individuais, como eu,
tem problemas quando vai trabalhar em equipe. Então, o esporte faz com que você trabalhe e pense em equipe, ou seja, você pensar no benefício do grupo e não apenas o seu em algum momento. Aprender a perder, aprender a também ganhar, e isso nós geralmente não estamos preparados para isso, né? A perder e a ganhar, principalmente a perder. Então, a gente vai ter que compreender isso, até porque o esporte, ele não é um dos ambientes, na boa parte das atividades esportivas, não envolve muito elemento de justiça, inclusive, ou algo que replica o que acontece na vida. Às vezes o melhor não ganha. Às vezes acontecem injustiças criadas pelos próprios árbitros desses jogos, desses esportes. Então, perceba que existem vários fatores da vida que nós experimentamos, vislumbramos uma parcela no esporte. Permite também interações, obviamente, com outras pessoas, porque o trabalho em equipe vai permitir que você tenha contatos com outras pessoas. Você pode criar amizades, laços de amizade. O pessoal lá que joga futebol, você pode ter uma conversa externa fora do ambiente do futebol. Conhecer mais essas pessoas. Você pode conhecer mais a pessoa, o grupo de pessoas que jogam xadrez com você. Então perceba que alguém vai já entrar na polêmica, né? Xadrez é esporte ou não é, né? Para mim é um esporte, tá bom? Pelo menos para mim é um esporte. Então, são elementos que você pode eventualmente considerar, tá certo? E aí, finalizamos o primeiro subsídio. Agora vamos entrar no segundo subsídio. O triângulo invertido na criação dos filhos. Como assim? O que é ou o que deveríamos considerar quando falamos sobre o controle dos pais sobre os filhos? Ou como devemos controlar os nossos filhos? Qual é a dimensão, o tamanho? Será que nós poderíamos ter menos trabalho com isso? E existe sim uma resposta para isso. Tem como ter menos trabalho. Tem como ter menos controle sobre os filhos e termos uma resposta, um retorno muito positivo com eles. É quando existe uma influência espiritual positiva na vida dos filhos. E esse triângulo invertido, se aí você estiver acompanhando via podcast, vai ter uma limitação de poder acompanhar o entendimento. Mas se estiver acompanhando em vídeo, aí vai ficar muito mais fácil. Nós temos aqui um triângulo invertido, né? Um triângulo de cabeça para baixo. A ponta dele, né, a parte mais estreita, está na base. Aonde aparece a informação, lá o texto chamado controle dos pais. Quanto menos a criança tiver autocontrole ou tiver controle espiritual, mais vai depender do amparo e do controle dos pais, para que possa ter escolhas corretas, mais adequadas, tal. É esse o caminho. Então, quanto mais eu fiscalizar meu filho, eu acompanhar o meu filho, mais ele tende a tomar decisões adequadas, corretas e por aí vai. Só que isso vai demandar, primeiro, um alto tempo investido dos pais, um autocontrole por parte dos pais, eles se controlarem ao controlar os filhos, ter esse esforço, essa dedicação. E será que isso é o melhor caminho? Será que isso é a melhor forma de treinar o seu filho para a vida? Ou de preparar? Talvez não seja a resposta. E eu sou muito levado a crer dessa forma. Mas alguém vai dizer, mas não é responsabilidade dos pais? É responsabilidade dos pais. Os pais têm que ter algum nível de controle. Não estou dizendo que não é para ter. Mas perceba que o trabalho do pai ele pode ser minimizado. Olha só, minimizado entre aspas. Deixa essas aspas bem evidentes aqui. É porque se o filho ele tiver uma vida espiritual adequada, ou minimamente adequada, vamos dizer assim, ele vai deixar de fazer coisas equivocadas e coisas erradas, não por causa do controle do pai, não por causa de um medo de uma repressão ou de uma disciplina por parte da família, dos pais. Não. Ele vai fazer a coisa correta, ou ele vai fugir da aparência do mal e da coisa errada, porque ele quer agradar a Deus, porque ele é servo de Deus. Então perceba que a pirâmide, quando vai subindo, que ela está invertida, a base dela vai ampliando. É porque quanto maior o controle espiritual aquela pessoa tiver, mais sobre o controle do espírito aquele jovem, aquela pessoa estiver, menor vai ser necessário o controle dos pais. É o filho sair de casa e o pai ficar relativamente tranquilo sobre as atitudes que o filho vai fazer lá fora. Que ele não vai trazer problemas, que ele não vai criar problemas para ele, né, o próprio filho. Ele vai em paz e volta em paz. Isso só acontece porque os pais confiam, têm uma relação de confiança. Lógico, ela foi gerada, foi criada a partir do próprio comportamento e desempenho do filho ao longo do caminho, né? Então isso é bem normal. Então perceba que ao chegar nesse espaço de um autocontrole dos pais até um ambiente em que existe um menor controle, um menor acompanhamento, existe um espaço, um intervalo que
no gráfico, apresenta a informação chamada autocontrole. Ou seja, aquele jovem, aquela criança, aquela pessoa, ela vai ter um alto senso de responsabilidade. Ela vai saber fazer as melhores escolhas. Falando em tese, lógico, a gente nunca vai acertar tudo, isso é óbvio. Então, à medida que essa pessoa ela vai tendo um maior senso de responsabilidade e de controle, os pais vão afrouxando esse mecanismo de controle. Eles vão afrouxando esse mecanismo de acompanhamento. Perceba que teve materiais, slides aqui já no canal postados, que falavam a respeito de aplicativo para você acompanhar um pouco o comportamento do seu filho. Mas perceba que a partir de um certo tempo, um certo modo, será que precisa fazer isso? Será que você já não pode delegar uma responsabilidade maior para ele? Então perceba que isso é uma escolha. É uma escolha do ambiente familiar. À medida que esse jovem ou essa pessoa tem um maior senso e contato com Deus, eu fico muito mais tranquilo. E eu estou falando aqui na perspectiva dos pais. Agora eu quero falar aqui um rápido paralelo dentro desse próprio ambiente com o marido e mulher, porque se aplica também isso. À medida que o homem e a mulher, eles são homens de Deus ou mulheres de Deus, o cônjuge vai ter muito menos dor de cabeça. Se eu sou um servo de Deus, eu vou deixar de fazer coisas equivocadas, eu vou me afastar da aparência do mal, eu vou fazer o máximo para agradar a minha esposa. E ela vai ter muitos benefícios por causa disso. Não porque exatamente eu quis fazer por agradar a ela. Olha que interessante. O ideal seria fazer isso, mas eu fiz primeiro para agradar a Deus. Consequentemente, estou agradando a minha esposa. De igual forma a ela. Então perceba que essa aplicação aqui faz para os filhos, quanto aos pais, bem como também o relacionamento entre um casal. Se eu entendo que a minha esposa é uma serva de Deus, uma mulher que temente a Deus, que faz as coisas para agradar a Deus, eu vou ter menos dor de cabeça com ela, eu vou ter menos estresse com ela, porque existe uma relação de confiança muito maior. Então, esse é um ponto que eu entendo que todos os familiares deveriam considerar. Então, o benefício da família estar próxima a Deus permite que você tenha menos problemas, menos dores de cabeça. Então, cada membro da família mais próximo a Deus, um relacionamento verdadeiro, transparente com o Senhor, vai ser um benefício para todos os outros membros da família. Agora sim, entrando no tópico da lição bíblica, a vida social de Jesus. Primeiro item é que Jesus foi um ser sociável. Tanto é que no tópico 1, item 1, tem um texto de referência bem interessante, João capítulo 15, versículo 15. Jesus falou isso aqui: já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamados amigos. O próprio Deus encarnado chamou as pessoas próximas a ele de amigos. Mas isso é muito contrassenso na visão de pessoas que talvez não tenham conhecimento bíblico mínimo, porque eles não enxergariam Deus, o próprio Criador, com a possibilidade de ser um amigo. Mas Deus é um Deus pessoal, um Deus que se relaciona com as pessoas. O próprio Jesus fez isso, deu esse exemplo, ele mostrou isso. E é interessante que no subitem 2 fala sobre uma casa hospedeira, porque aí entramos já na questão em que Jesus tinha relacionamento com algumas famílias. Havia uma família em Betânia que tinha um certo, digamos, carinho e também proximidade com Jesus. E essa família hospedava Jesus quando possível, ou sempre que possível, ou quando era necessário. Eles ofereciam o local onde tinham espaço, né, para Jesus poder morar. Ou talvez nem tinha tanto espaço, né, mas se criava um espaço lá para ele poder estar presente com aquela família. Então mostra que as pessoas podem optar por receber a Jesus. Aqui, lógico, uma conotação na lição bíblica e apresentado o texto física, mas agora estamos aqui aplicando para um contexto espiritual. Jesus é onipresente. Jesus pode estar na minha família e Jesus pode estar na sua família. Então, basta que nós venhamos abrir nossas portas. As portas que eu estou falando aqui, as portas da nossa família, do nosso coração, para podermos receber ao Senhor. O item 3, Jesus foi recebido por essa família. Então, Jesus aproveitava as caminhadas em missão para visitar os amigos. Então, Jesus trabalhava, proclamador das verdades do Evangelho, e ele se hospedava, interagia com as pessoas. Então, ele tinha uma proximidade muito forte, muito com Marta, Maria e também Lázaro.
Então, que eram irmãos, né? Item 2, tópico 2, fala sobre frutos da amizade com Jesus. E no item 1, a presença real do Filho de Deus. É interessante que o texto de referência apresenta um diálogo em um ambiente de refeição, né? Conversa e tal. E uma das pessoas, Marta, ela estava nos afazeres domésticos. E Maria estava lá aproveitando, conversando com Jesus, ouvindo a Jesus. E esse tipo de situação é muito interessante, porque apresenta escolhas que nós fazemos. Alguém pode optar, pode escolher por ouvir a Jesus, por estar próximo a Jesus. Um outro grupo de pessoas pode pensar, eu vou trabalhar e vou servir a Jesus. Às vezes, tem que se ter essa divisão. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E percebemos isso. O trabalho de Marta era muito importante. O trabalho de Maria, ou pelo menos a oportunidade que Maria estava aproveitando, também era muito importante. Então, perceba que a certa repreensão que Jesus faz a Marta quanto à conduta, né, a indagação que ela apresenta a Jesus, porque ela queria que Maria também estivesse lá ajudando a ela, ou seja, Marta percebeu que talvez estava perdendo e disse, olha, estou perdendo aqui a oportunidade, se Maria me ajudasse, a gente poderia terminar mais cedo e poderíamos ouvir a Jesus juntas, talvez passou isso pela cabeça dela, não sei, mas são algumas questões. Mas Jesus fala que Maria tinha escolhido a melhor opção, que era ouvir ao próprio Cristo, né? Perceba que Maria tinha prioridades muito bem definidas. A Marta talvez não estava com essas prioridades tão bem definidas. Tanto é que sobrou essa atividade para ela, ou ela não entendeu a importância de aproveitar aquilo. E aqui eu quero fazer um rápido parêntese. Hoje, ao longo da nossa caminhada, nós vamos mudando um pouco de visão de mundo. Já aconteceu comigo isso, pelo menos nesse quesito. Eu era daquela linha da pessoa que poderia dizer assim, olha, você não vai para a igreja se você tiver coisa para fazer em casa. Primeiro tem que organizar a sua casa. Se tiver uma louça para lavar, você vai lavar a louça, para depois ir para a igreja. Já fui dessa linha. Agora já mudei. Pelo menos quanto à louça. Porque algumas coisas você não vai ter a oportunidade de ter novamente. Às vezes um culto que você vai poder participar, às vezes vai ser o único. Pode ser o seu último. É uma oportunidade ímpar de você poder louvar a Deus, adorar o Senhor e ouvir a palavra dele. E algumas das coisas você sempre vai ter por aí, como a louça, né? A louça sempre vai estar por aí, Jesus não, né? Não quer dizer que você não possa ter Jesus e se relacionar com ele em sua casa. Lógico que pode. Mas o ambiente de comunhão com os irmãos, a igreja, é muito diferenciado, é muito especial. Então, uma coisa que eu descobri é porque parte dessas atividades, ou algumas delas, você tem como fazer depois. Como essa que eu acabei de falar, né? Como, por exemplo, lavar a louça. Pode até parecer engraçado, mas se você não lavar a louça e você for pro culto e a louça ficou suja, quando você for ter que se alimentar, for ter que comer, você vai ter que lavar a louça. Não tem essa possibilidade. Se sujou todos os talheres, você vai ter que lavar o talher para poder usar. Então, perceba que você vai dar conta de fazer isso. Nem que seja no pior cenário possível. Na hora de se alimentar, você vai ter que lavar. É o cenário? É o cenário. É o ideal? Não é o ideal, mas foi possível fazer, em virtude das demandas, do tempo que for. Então, perceba que são escolhas que nós fazemos, são prioridades que nós escolhemos. Então, o desenvolvimento espiritual passa por essas escolhas. Passa por essas escolhas também. Aqui não estou fazendo apologia a não lavar louça, tá certo? Inclusive, é uma prática familiar que pode ser bem trabalhada, né? Dividir o bolo, né? Dividir para que cada um tenha o prazer, a oportunidade de ouvir um podcast do Escola Biblicast enquanto lava a louça. Por que não, né? Tá lá, coloca o Escola Biblicast, acompanha a lição bíblica enquanto lava a louça, né? É quase que uma terapia, né? E ainda está aprendendo, né? Bem, dentro do tópico 2 ainda, temos o subitem 3, que fala exatamente sobre essa discussão que teve de questão de prioridade, tanto de Marta como de Maria. Já cobrimos esse assunto, já cobrimos essa temática, acho que já é o suficiente o raciocínio aqui até então apresentado. No subtópico 3, né, no item 1, lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Primeiro é que é uma história de amor, exatamente isso. Eles amavam Jesus e eram amados por ele. João capítulo 11, versículo 5. Ou seja, as famílias, as pessoas amavam a Deus, amavam a Jesus. E Jesus amava as pessoas. Isso é assim, de explodir a cabeça, vamos dizer. Porque alguns poderiam pensar que apenas eu devo amar Jesus, apenas devo amar a Deus. E aí Deus
não necessariamente é obrigado a me amar. Esse é um ponto, inclusive, interessante. Ele não é obrigado a amar. Mas Deus é amor. É a essência dele. Jesus é amor. Deus me ama. Deus te ama. Isso é muito diferente do que diversas religiões que existem por aí. Diversos deuses criados pelo homem, em que esses deuses não são deuses pessoais, que esses deuses não são deuses amorosos, que esses deuses não amam as pessoas. Ou seja, as pessoas criam deuses na imaginação que tentam adaptar-se às suas necessidades, mas na verdade esses deuses não são os deuses minimamente amorosos. É interessante, né? Muito interessante isso. Como o ser humano é imperfeito, até mesmo quando tenta se criar um Deus em sua imaginação e cria de forma errada, equivocada, lógico, né? Somos limitados. Quando tentamos fazer aberrações como essa de criar os nossos próprios deuses, criamos deuses errados, deuses falhos, deuses problemáticos. Bem, item 2, compreender o outro. E nossa família também é assim. Na mesma casa habitam pessoas com personalidades diferentes uma das outras, diz a lição bíblica. É preciso ter disposição para conhecer, compreender, administrar de maneira sábia e respeitosa a personalidade de cada membro da família. Talvez seja o maior desafio de amor em casa, conforme 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 4 ao 7. Perceba como isso é muito interessante, porque por mais que nós falamos aqui alguns parâmetros, dissemos inclusive algumas práticas de disciplina que podem ser consideradas nas famílias, pensa aqui um rápido parênteses, um corte aqui, na parte dos esportes. Eu posso pensar que o melhor esporte do meu filho seja futebol. E eu coloco ele no futebol. Mas ele não tem interesse em jogar futebol. Ele não sente prazer naquilo. Eu vou continuar forçando ele nisso? É tão importante? Será que seja o futebol? Será que não pode ser um outro esporte? Handebol, futebol americano, natação, não sei. Vôlei, basquete. Ou seja, tem outras possibilidades. Atletismo, por que não? Então, eu tenho que identificar dentro das possibilidades de esportes aquele que faz mais sentido. Que eu tenha a viabilidade de levar ele para um ambiente que vai ser praticado, que tenha lugar para praticar, que tenha possibilidade de segurança mínima para poder ter aquela prática do esporte. Então, assim, perceba que essas são escolhas que são pessoais. Será que eu tenho que determinar qual tem que ser o esporte que meu filho vai priorizar ou não? Eu tenho que deixar ele com flexibilidade quanto a isso, certo? Então, é bem nessa linha. Pego meu filho e escolhi alguns esportes que eu achei que fez sentido. E estou direcionando eles para esses esportes. Mas não quer dizer que ele tem que seguir e perseguir isso. Inclusive, outra coisa importante. O esporte não é para ser o fim, né? Se você deixar talvez na mão do treinador, o treinador vai querer que a vida dele seja o esporte. Tem que também ter cuidado quanto a isso, tá bom? Bem, isso aqui foi só sobre os esportes. Podemos aplicar em diversos outros aspectos, né? São escolhas, a nossa personalidade, cada um vai ter suas demandas. Tópico 3, item 3, ponderar quanto aos cuidados da vida. Desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o melhor da casa para Jesus. Por isso acabou se distraindo com muitos serviços, esquecendo-se de priorizar também a parte espiritual de sua vida. Essa afirmação, ela pode estar totalmente correta, mas ela pode estar errada. Porque será que ela não estava querendo fazer esse serviço para depois estar com Jesus? E talvez exatamente por isso que ela questionou a Maria, para Maria ajudar ela, para que se as duas fizessem um serviço, a depender do serviço, as duas iam terminar mais cedo, as duas poderiam estar com Jesus. Então, perceba que poderia ser esse o pensamento dela também. Por que não? Mas, independente disso, poderíamos fazer uma alusão à nossa realidade. Porque existem Marias e Martas dentro do ambiente da igreja. Pessoas que estão dispostas, estão querendo, ansiosas por ouvir o evangelho, viver o evangelho, e pessoas que estão trabalhando para atender às demandas que a igreja precisa. Que Deus, inclusive, está precisando. Pessoas para poder manter a igreja funcionando, inclusive. Não é um trabalho nobre? É. Mas tem pessoas que se perdem nesse ambiente. Eles fazem o trabalho para a obra de Deus, para a igreja, para Jesus, mas está perdendo o contato com Jesus. É curioso isso, né? É difícil até um pouco explicar isso. Porque, de alguma forma, a gente pode estar se vendo nisso. Porque, principalmente obreiros. Porque tem coisas que nós fazemos na igreja que a gente tem que fazer porque a gente é obreiro. A gente faz querendo ou não querendo, mas a gente tem que fazer. Porque é o serviço.
E às vezes está fazendo no automático. E não com, talvez, a indicação mais adequada, né? Isso não quer dizer que é para você deixar de fazer, certo? É para continuar fazendo, só que tentar buscar a motivação correta, né? Esse é o ideal. Então, perceba que esse é um ponto. A vida também tem a ver com o equilíbrio da alma e do espírito, pois o ser humano viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Perceba que essa questão do equilíbrio é muito importante. E a gente percebe também isso ao longo da nossa caminhada, uma certa experiência, de certa forma, de pessoas que começam a caminhada na fé e, assim, algo avassalador, conversando às vezes com um novo convertido, né, que já não estava nem tão novo, mas disse, rapaz, no início, eu chegava pro pastor, tem alguma coisa para fazer não? Eu gosto tanto de ficar aqui na igreja, tem um banheiro para lavar não? Ou seja, ele gosta tanto de ficar na igreja que ele queria até lavar banheiro, mas só para ele ficar dentro do ambiente da igreja. E, lógico, isso é positivo de certa forma, mas ao longo do caminho, às vezes a pessoa vai com um engajamento muito alto, muito forte, não está tendo, digamos, boas escolhas ou não está tendo um direcionamento bem adequado e se desgasta. Gasta energia onde não deveria gastar. Posteriormente, ele precisa dessa energia e a energia está se perdendo porque teve uma ênfase em escolhas ou direcionamentos equivocados. Então, é muito importante que nós tenhamos equilíbrio. Porque para eu poder caminhar bem na igreja, na obra de Deus, é importante também que eu tente caminhar o melhor possível com a minha família. Não adianta eu chegar, fazer tudo para a igreja e a minha casa, a minha família está uma bagunça. Eu tenho que tentar, principalmente homens, obreiros, maridos, né? Principalmente nós, temos que tentar levar para todo mundo chegar na linha de chegada. Essa maratona é bom que todo mundo chegue junto. Não adianta um chegar e o outro se cansar e ficar pelo caminho, né? Se tornar meia maratona, por exemplo. Então, essa é uma discussão muito importante, o equilíbrio. Por isso que aqueles pontos apresentados no subsídio inicial sobre a vida cotidiana são muito importantes. E você vai considerar os valores do reino nesses ambientes e nessas escolhas também, tá certo? Como conclusão, a nossa amizade com Jesus implica ter comunhão com Ele em todo o tempo de nossas vidas. Ele é o amigo sem igual que nos conforta quando precisamos, consola quando choramos. A família que cultiva a amizade com Jesus vive na dimensão do amor, procura compreender os outros membros da família e pondera os cuidados dessa vida. A família cristã com Jesus tem o privilégio de desfrutar de sua presença real no cotidiano. Portanto, não podemos viver sem a amizade do Senhor Jesus. Imagino que esse conteúdo tenha sido bom para você, que você tenha talvez achado interessante. Encerramos esse trimestre, esperamos que tenhamos coisas muito proveitosas, muito legais nesse trimestre que se avizinha. Vai ser uma temática muito importante. Se você quiser acompanhar esse conteúdo persistentemente, recomendo que você se inscreva no canal, se inscreva nas plataformas de podcast, se assim estiver acompanhando. Acompanhe a gente nas redes sociais. O link, os arrobas vão estar na descrição, vão estar aqui logo abaixo. Recomendo também que você compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Tchau, tchau e até mais.